Nós vamos dar continuidade aqui ao crescimento do poder maometano. Nós vamos ver que o movimento que agora chama a nossa atenção é a religião e o império fundados por Maomé. E se deu no início do 7º século, qual tomou uma após outra várias províncias, nações dos imperadores gregos que moravam em Constantinopla, até a sua extinção final. E esse movimento impôs à Igreja Oriental uma sujeição de escravatura, ao mesmo tempo em que ameaçava conquistar toda a Europa. Após 13 séculos desde seu aparecimento, a fé maometana ainda domina mais de 600 milhões de pessoas e continua a crescer no continente africano. O fundador da religião maometana foi Maomé, nascido em Meca, na Arábia, no ano de 570. Iniciou sua carreira como profeta e reformador no ano de 610, aos 40 anos de idade. No início, o movimento começado por Maomé conquistou poucos discípulos, porém o suficiente para sofrer perseguições. Maomé fugiu da cidade de Meca em 622 e sua fuga a Égira fornece a data em que se baseia o calendário maometano. O profeta Maomé alcançou pleno êxito na conquista das tribos árabes, impondo-lhes a religião, voltou à cidade de Meca como conquistador. Quando morreu no ano de 632, Maomé era profeta e governador reconhecido por toda a Arábia. Sua religião é conhecida como islamismo, submissão, isto é, a obediência à vontade de Deus. Os seguidores de Maomé chamam-se muçulmanos, pois eles mesmos jamais usam o nome maometano, que lhes foi dado por outros povos. Os artigos de fé base de sua religião são os seguintes: há um só Deus, o qual chamam Alá, palavra de origem comum com um similar hebraico Eloí, que todos os acontecimentos bons e maus são pré-ordenados por Deus e, como consequência, em cada ato estão fazendo a vontade de Deus, que a multidão de anjos bons e maus, invisíveis e que, não obstante, estão constantemente em contato com os homens, que Deus fez a sua revelação no Alcorão, uma série de mensagens transmitidas a Maomé por meio do anjo Gabriel, e apesar de não haverem sido coletadas senão depois da morte do profeta, que Deus enviou profetas inspirados aos homens, que dentre esses profetas se destaca Adão, Moisés e Jesus, e sobre todos eles Maomé, que todos os profetas bíblicos, os apóstolos cristãos e os santos que viveram antes de Maomé são reconhecidos e adotados pelos maometanos, que no futuro haverá uma ressurreição final, o julgamento, o céu e o inferno para todos os homens. Então, estamos vendo aí na página 54 o crescimento do poder maometano. Nós vamos ver que deu sequência aí o crescimento, né? O crescimento do poder maometano. Aqui nós vamos ver que uma pergunta que está aqui, eis que aqui uma pergunta interessante. Por que será que a religião e as armas maometanas triunfaram sobre o mundo oriental? Vamos enumerar aqui algumas das razões. Os primeiros crentes em Maomé eram guerreiros árabes ferozes, jamais vencidos por nenhum inimigo estrangeiro. Eles seguiam seu profeta com inteira e sincera crença de tudo conquistar. Acreditavam estar cumprindo a vontade de Deus e por isso mesmo estavam predestinados a triunfar. Acreditavam que todo maometano que perecesse na luta contra os incrédulos estava destinado a entrar imediatamente no céu de prazer sensual. Em contraste com esse espírito invencível, viril e conquistador, estava a natureza pacífica, submissa e débil dos greco-asiáticos. Desde os séculos remotos, essas terras se haviam submetido pacificamente aos conquistadores. O povo havia perdido o vigor, preferiam render-se a usar a espada e pagar tributo em lugar de defender a sua liberdade. Grande número da população do Império Grego compunha-se de monges e eclesiásticos dispostos a orar, mas não a lutar. A religião do Islã era bem melhor do que o paganismo que destronara na Arábia e na parte oriental da península.
Deve-se admitir que o islamismo era mais forte do que o tipo de cristianismo que encontrou e venceu. A Igreja Oriental, ao contrário da Igreja Ocidental, havia cessado seus esforços missionários, havia perdido sua energia e inclinava-se para a especulação em lugar de esforçar-se moral e espiritualmente. Na religião de Maomé, em seu grau mais elevado, encontrava-se ainda se encontra alguns aspectos favoráveis, elementos de um valor para o mundo. Um desses aspectos era a simplicidade da doutrina. Cria em um só Deus, o qual todos os homens devem obedecer implicitamente. Não possui um sistema de teologia intrincado e misterioso que dera lugar a controvérsias intermináveis e inúteis. Não havia necessidade de erudição para entender os artigos da fé maometana. Outro aspecto da religião maometana é em oposição à adoração de imagens. Em todos os países cristãos, as estátuas dos deuses e deusas da antiga Grécia cederam lugar às imagens da Virgem Maria e dos santos, que eram adorados em todos os templos. Os muçulmanos, por onde passavam, as lançavam fora, destruíam e denunciavam como idolatria qualquer adoração às imagens que fossem esculpidas ou pintadas. Em todo o mundo muçulmano é regra a abstinência de bebidas fortes. A primeira sociedade de temperança da história do mundo foi a dos nazireus de Israel. Seus sucessores, em maior escala, estavam na região de Maomé, que proibia a seus fiéis tomar vinho ou licores embriagantes. Esse ainda é um princípio entre os maometanos, porém não é universalmente praticado, principalmente por aqueles que estão em contato com os europeus. No período primitivo, sob os governos dos califas, tanto a literatura como as ciências tiveram grande progresso. Foram os árabes que nos deram a numeração arábica, que teve grande vantagem sobre a numeração do sistema romano por meio de letras. No campo da astronomia, os árabes fizeram reconhecer uma das primeiras classificações das estrelas. As cortes dos califas de Bagdá eram centros literários. A Espanha maometana estava mais desenvolvida em cultura e civilização do que os reinos cristãos da península. Entretanto, todo o progresso intelectual cessou quando os turcos bárbaros sucederam aos ilustres saltacenos como chefes do movimento maometano. E então estamos aqui resumindo que a fim de não tornar o quadro do islamismo mais favorável do que a verdade possa aprovar, devemos fixar também os pontos em que o maometismo falhou, isto é, seus erros e males. Seu primeiro erro contra a humanidade consistiu no método de esforço missionário pela força da espada, implantando entre os homens o ódio em lugar do amor. Onde quer que uma cidade resistisse à sua conquista, os homens eram mortos à espada, as mulheres eram levadas para os haréns dos vencedores e as crianças educadas na fé maometana. Durante muitos séculos foi costume entre os turcos tomar milhares de crianças cristãs para criá-las em países distantes como muçulmanos fanáticos. Nós vamos ver que continua aí o conceito maometano. Uma das características mais humilhantes da religião maometana era a degradação da mulher. As mulheres eram consideradas apenas como escravas ou objetos para o divertimento do homem. A Turquia moderna remediou essa situação, pois em 1930 deu às mulheres o direito de votar e serem votadas nas eleições municipais. Com exceção da Turquia, as nações maometanas têm a mulher em pouca consideração, muitas são até mutiladas, né? No terreno da história e da política, talvez o mais destacado fracasso do Estado maometano esteja demonstrado na administração nacional. Os países islamistas eram os que possuíam os piores governos em todo o mundo. Coloque-se em confronto a história dos turcos e dos romanos no campo da administração e ver-se-á que os romanos não somente souberam conquistar um grande império, mas também sabiam administrá-lo.
levando progresso a todas as nações que conquistavam.